Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, os irmãos, as irmãs que estão em casa, familiares, amigos. Eu diria que vocês pudessem compartilhar o nosso link aí da live, nosso culto, e também convidando outras pessoas que mais um culto a esse Deus maravilhoso tem cuidado de nós. Tempo de louvarmos, bendizer a Ele, esse tempo, podemos dizer, extraordinário, né? Mas a igreja do Senhor Jesus sempre preparada diante das adversidades. Eu convido aos irmãos, você que está em casa também, abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 11, e nesse texto fala do rei Davi, que foi ungido, né? Para reinar sobre Israel. E aí o texto, no versículo 9, diz que Davi se tornava cada vez mais forte, mas porque o Senhor estava com ele. 1 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 9, diz o texto que Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Amém? É tempo de fortalecermos o Senhor. É tempo de continuarmos a trabalhar. Davi foi chamado para reinar, chamado para ser um referencial para o povo, chamado para fazer a obra de Deus. E com certeza nós sabemos um pouco da história de Davi, né? Seu chamado. E agora ele é ungido como rei, mas ele precisava dessa força, a qual todos nós precisamos. Da força desse Deus Todo-Poderoso. Diz que ele se tornava cada vez mais poderoso nessa ideia, né, de conquistar os reinados, de vencer os inimigos, mas ele conseguia tudo aquilo porque o Senhor estava com ele. O Senhor está conosco nessa noite, o Senhor está conosco nessa caminhada, nessa trajetória, o Senhor está com a sua família, o Senhor está com a igreja, o Senhor está com a nossa cidade, o Senhor está no nosso Brasil. Amém? E que possamos confiar nesse Deus, esse Deus que tem nos sustentado. E nessa noite nós vamos orar colocando diante do Senhor nossa vida, nossa família, nossos amigos, a igreja do Senhor Jesus. Nós temos orado pelas famílias, esse painel aqui representando, né, as famílias que a gente tem sorteado cada semana e apresentando no altar do Senhor. E nós vamos orar pelo irmão Beraldo, a irmã Sônia, esta família que é uma bênção para nós, uma bênção para a igreja, para o reino, e nós vamos interceder por eles mais uma vez. Queremos agradecer também, antes de orar, agradecer juntamente com o Ministério de Oração. A irmã Rosângela tem compartilhado muitos agradecimentos, né? As pessoas que estão cumprindo aí esse tempo de quarentena, que testaram, né, positivo para a Covid, Deus tem abençoado. As famílias, né, que Deus tem enxugado as lágrimas, as famílias enlutadas, porta de emprego. Orarmos pela nossa cidade, comércio, a administração dessa cidade. Orarmos pela a mão de Deus sobre nossas vidas, né? Tem nos abençoado, a vida dessa igreja, e de forma especial aqueles que estavam, né, doentes, aqueles que passaram pela cirurgia, como a Cleide, Deus restaurou, orando pela restauração. Pastor Elias foi pastor dessa igreja, e Deus tem restaurado, irmãos. Temos vários motivos, proteção de Deus. Deus é bom, meus irmãos, então nós precisamos buscar esse Deus continuamente. Davi se tornava cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. O Senhor dos Exércitos está com você, o Senhor dos Exércitos está com cada um de nós. Nós vamos orar colocando diante do altar do Senhor a nossa vida, pedindo a Ele que continue derramando a graça e poder dele, e principalmente, né, agradecendo. Você que está aqui nessa noite, tem algum motivo para agradecermos? E se você tem aí em casa, pode escrever o seu agradecimento, nós vamos apresentar ao Ministério de Oração. E queremos conhecer também. Agradecimento, algum irmão? Alguma irmã? Tem um agradecimento? A irmã? Vários agradecimentos aqui. A irmã Lenida está agradecendo, né? Teve de viagem por um tempo, está retornando a nossa cidade, a nossa igreja, e nós somos gratos pela vida da irmã, então nós temos a agradecer a Deus pelo sustento. Mais outro motivo para agradecermos nessa noite? Agradeço pela minha saúde e pela saúde da minha família. A irmã Rosângela agradece pela saúde e pela família, né? Vamos colocar diante do altar do Senhor. Outro motivo para agradecermos? O cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus. A irmã Liette
está agradecendo a Deus pelo cuidado, né? A gente pode ver cada detalhe o cuidado do Senhor. Vamos cuidar da nossa vida, vamos, né, estar dentro das orientações quanto à nossa saúde nesse tempo, né, de pandemia, mas Deus tem cuidado de nós. Outro motivo para agradecermos a Deus, senão nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, né? Agradecendo ao Senhor nesse tempo, porque Ele tem nos abençoado. Eu creio que alguns irmãos têm agradecimentos, né? Estão em casa e Deus tem manifestado a graça dele e o poder. Você escreveu o seu agradecimento, nós vamos apresentar a Deus, sustento de Deus, né? Temos que agradecer. Por isso nós estamos aqui nessa noite para louvar, para bendizer. Vamos falar com Deus, vamos colocar diante dele a nossa vida, esses agradecimentos e principalmente a família em destaque da semana, Famílias Projeto de Deus. O irmão Beraldo e a irmã Sônia está, né, no altar do Senhor e com certeza representando toda a família cristã, representando a nossa sociedade, orando pela família. E aí nós temos cada semana sorteado a família, pedindo a Deus o sustento e a graça. Amanhã nós vamos até o endereço deles e ali na calçada não vamos entrar ao seu lado, nós vamos interceder, orar, colocando diante do Senhor como esse ato, né, de proteção, esse ato de fé, na certeza que Deus, Ele tem abençoado, Ele manifesta a graça e poder. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você que está em casa, você que está assistindo, irá assistir essa live, em nome de Jesus. Se prostre agora diante do Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos que nos fortalece, o Senhor Todo-Poderoso que nos leva nos braços, o Senhor que tem nos sustentado a todo instante. Agradeça, tenha um coração grato. Fale para Deus o que você o ama, fale para Deus aquilo que Ele tem realizado, aquilo que Ele é. Agradeça ao Senhor. Que você possa pontuar agora, que você possa contar cada bênção, a vida, a família, o sustento, o trabalho, os estudos, a tua salvação em Cristo Jesus. Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos ao Senhor porque Tu és o nosso Deus, sustentador. Somos gratos ao Senhor pela proteção, Pai. Diante dessa situação que temos vivido, nós podemos ver a Tua mão de poder e a Tua graça. O Senhor permitindo, ó Deus, a Tua igreja se reunir para adorar. O Senhor permitindo os irmãos também nos lares, aqueles que estão nos acompanhando, a adorar o Senhor, Pai. A estarem cumprindo esse tempo de isolamento, mas não perdendo a fé. Muito obrigado, porque a Tua palavra, ela, ó Deus, supera todas essas situações. A nossa fé, ó Deus, o culto ao Senhor, podemos cultuar aqui na igreja, em casa. Nós não estamos presos, ó Pai, em quatro paredes. Muito obrigado, ó Pai, porque o Teu reino é maravilhoso. Esse reino de luz, de paz, esse reino de maravilhas. E nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, esses agradecimentos. Receba como aroma suave o Teu trono de graça. Só temos a oferecer ao Senhor sacrifício vivo, nosso culto racional e espiritual. Muito obrigado, Pai, pela família. Muito obrigado pela vida do irmão Beraldo, a irmã Sônia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem coberto, Deus, essa família com graça e poder, sustentando, ó Pai, esse casal, os filhos, os netos, ó Pai, as futuras gerações que possam, Deus, buscar viver como eles têm vivido aos pés da cruz. Obrigado pelos os agradecimentos que foram manifestos essa noite aqui. Os irmãos, as irmãs agradecendo a Deus pela graça do Senhor, pelo Teu cuidado, a proteção, pela saúde, Pai. Muito obrigado. Colocando diante do Senhor a nossa vida e na certeza que o Senhor está conosco, o Senhor está nos abençoando. Receba a adoração do Teu povo, ó Pai, nessa noite em nome de Jesus. É hora de adorarmos, buscar o Senhor. É hora, Deus, de cultuar o Senhor. É hora de rendermos louvores ao Senhor. Receba esse culto, ó Pai, do Teu trono de graça. Queremos dar o melhor para o Senhor nessa noite. E assim nós louvamos, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos colocar em pé, você que pode, nós vamos adorar o Senhor. Vem essa hora de adoração.
entramos, né? E na adoração a pura graça. E nós podemos com certeza viver essa expectativa, né? Como diz o próximo cântico, Hosana, ele veio buscar a igreja e que possamos estar preparados. Amém? ofertar ao Senhor com alegria, porque Ele ama aquele que dá com o coração aberto, com o coração alegre, né? Dá não somente o nosso recurso financeiro, também a nossa vida, nosso lar, nosso tempo. E nesse próximo cântico, os irmãos estiveram preparados com os dízimos e com as ofertas que você possa depositar ao nosso Deus. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que têm contribuído, né? De forma liberal, de forma espontânea, com amor e graça. Agradecer a igreja, os irmãos que têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nosso muito obrigado. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar as bênçãos dos céus, como a palavra diz, né? Ele derrama sobre nós as bênçãos. É o texto que diz: provai, né, dele, fazer prova de mim. Então, aquele que realmente reconhece que as bênçãos que nós temos vêm dos céus, ele não é apegado às coisas materiais dessa terra, apegado unicamente nas
que você possa ofertar esse Deus Todo-Poderoso nessa hora. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante dele, a gente abre o nosso coração, e com certeza Ele quer ouvir nosso clamor. Evangelho de Lucas, nós temos refletido sobre os evangelhos e principalmente sobre as verdades que nós encontramos na palavra de Deus. Encontramos verdades preciosas, no reino de Deus. No reino de Deus nós encontramos as verdades para a nossa vida. Nós falamos que a gente vive diante de um mundo tão turbulento, acelerado, muitas informações. E muitas vezes temos dificuldade de saber qual informação precisa, que a gente possa repassar às pessoas, se essas informações são verdadeiras, ou informações que possam nos sustentar, trazer alegria e direcionar as nossas vidas, direcionar as ações de um povo. Nós falamos que no Evangelho, também no Evangelho nós encontramos a esperança para nossas vidas, e que o seu coração é essa terra boa, seu coração
é um coração onde deve estar, ser receptivo a essa palavra, esse evangelho que transforma e que conduz as nossas vidas com graça. E Lucas ainda aí, capítulo 9, a partir do versículo 57, diz aí, talvez a sua Bíblia tenha aí já um título, né, nesse texto, Lucas 9, a partir do versículo 57, talvez se encontre um título na sua Bíblia, renúncia sobre a recompensa, né, do reino, ou a recompensa de ser discípulo do Senhor. E aí muitas vezes a gente quer o Evangelho, muitas pessoas, né, pensam que o Evangelho é esse Evangelho fácil, é o Evangelho que nos dá tudo que nós queremos, é o Evangelho que quando você, né, aceita, quando você vive ele, logo você começa a prosperar, e logo começa a ter muitas coisas, né, começam a acontecer. Não, no Evangelho nós sabemos que é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho de Deus é as boas notícias para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão desencorajados. O Evangelho é a palavra que nos orienta e nos sustenta. E aí Lucas, ele traz um relato, né, de pessoas que observaram a vida pública de Jesus, andando aqui e acolá, e falou que eu quero seguir Jesus. Né? E aí muitas vezes nós ficamos empolgados com algumas coisas. Muitas vezes nós falamos algumas coisas, ficamos empolgados, temos projetos e logo nós esfriamos. Não sei se você já teve experiência, né? Vou fazer isso, aquilo, né? Ou alguém diz para você, olha, eu estou querendo fazer alguma coisa, e logo ele faz aquela notícia, traz aquela notícia, e ele fica empolgado, e logo naquele entusiasmo, e aí vem a dificuldade, logo ele diz, não vai dar certo. No texto de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, quando ia pelo caminho, Jesus, aí nos mostra, né, a vida pública de Jesus, a sua atividade corriqueira, a sua ação, a sua busca em alcançar as pessoas aflitas. Ele diz que um homem disse para ele, o que é que esse homem vai dizer? Eu te seguirei. Eu não sei se você já disse isso para Jesus. Se um dia você falou para Jesus, olha, algumas pessoas falam assim, olha, eu vou ser crente. Outros vão dizer, eu preciso estar na igreja, eu vou na igreja. Aí depois você encontra essa pessoa, você tomou aquela decisão, não tomei ainda não deu certo. Então essa pessoa, eu gostaria que você pudesse ater esse relato. Esse homem dizendo, né, eu te seguirei aonde queres que fores. É uma pergunta ou é uma questão, né? Dizer isso é muito forte. Eu te seguirei aonde quer que fores. Né? É uma decisão, uma tomada de decisão que precisa ser avaliada. Não pode ser nesse alto grau, né, da excitação do entusiasmo. Né? A pessoa está fora de si, a pessoa está muito animada, ela diz, olha, o que você fazer eu faço, aonde você for eu irei, o que você realizar eu vou fazer também, né? A ideia de copiar, a ideia de estar disposto. Então, nessa caminhada, uma pessoa, ela se oferece a seguir a Jesus. E aqui nós precisamos entender que nós encontramos no Evangelho as verdades para a nossa vida. E essas verdades irão nos capacitar, irá trazer para nós, né, uma consciência, irá nos fortalecer, porque iremos encontrar algumas dificuldades nessa caminhada. Então a gente diz, olha, a Bíblia não falou sobre isso. Ela fala. Não que o entusiasmo seja bom, ele é bom, ele é importante na nossa vida, mas a gente precisa saber o que falar, nós precisamos decidir. E a psicologia vai dizer sobre isso, né? Eu não sei quantos de você, no namoro, no noivado, no casamento, naquela paixão à primeira vista, quando não tinha rede social, você escreveu uma carta para minha namorada, ou para minha noiva. Ou para a esposa, né? Aqui os irmãos, as pessoas aqui do Vaduaço trabalham fora e ficam um tempo distante da família. Vou escrever uma carta. Se logo você não fizer aquela carta, é difícil depois. Então, muitas vezes nós temos entusiasmo, muitas vezes nós ficamos, né, animados para fazer alguma coisa, como essa pessoa, nessa estação, né, de dizer algo, de fazer algo. Precisamos fazer logo. Então, seguir a Jesus é o seguinte: qual é a verdade que nós encontramos aqui? Olha, se é para fazer, se é realizar, se é para tomar uma decisão, tem que ser agora. Eu vou pensar sobre isso. Nós somos desafiados, estamos sendo desafiados ao longo dessa pandemia, muitas coisas nós estamos deixando para fazer depois, não vamos fazer não. Algumas pessoas dizem,
Se eu tivesse essa condição, eu ia, né, abençoar muitas pessoas. Se eu tivesse essa condição, né, eu ia ajudar demais a igreja. Mas por que não ajudar agora? Quando nesse entusiasmo, nesse momento, nessa vontade. Ou aquela carta que você falou, preciso escrever a carta para minha namorada, preciso realizar alguma coisa. Se nós não fizermos naquele momento, dificilmente iremos realizar aquilo. Ou aquela reforma, ou algo na nossa vida, eu preciso voltar a estudar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer uma consulta. A gente começa, né, a falar, mas não realiza. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Deus está dizendo. Aquela pessoa encontra e diz, olha, eu vou seguir o Senhor. E Jesus não convocou ele. Nesse texto, ele prontamente vai dizer, Jesus pelo caminho me observa, eu te seguirei, Senhor, onde quer que fores, né? Ele se prontificou a ser companheiro de viagem. Eu não sei se você está pronto a ser esse companheiro de viagem de Jesus. Porque o Evangelho são para essas pessoas corajosas, as pessoas que não querem ser treinadas, as pessoas que querem viver a verdade, é isso. Então o Evangelho nos ensina, né? Que ser companheiro de Jesus realmente é pisar nas suas pegadas, é ir nesse caminho que ele abriu. É um caminho maravilhoso de salvação, de graça, de paz, de poder, de autoestima, de alegria. E aí nós precisamos não deixar para fazer aquilo que temos que fazer hoje. Não podemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer agora. Então, muitas vezes, né, nós cedemos às pressões naquele momento, né, do seu entusiasmo, e aí logo ele pode ceder. E diz o texto, Jesus respondeu, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Então o Evangelho é assim, nós encontramos as verdades do Evangelho. Porque muitas vezes, né, somos enganados. Né, seja trabalho, seja uma oportunidade, seja nas políticas, seja na economia, muitas vezes somos enganados. O Evangelho não engana ninguém. Diz, olha, Jesus falou assim, olha, os animais têm o seu lugarzinho, mas o Filho do Homem, aquele que veio sofrer e carregar a cruz, ele não tem onde descansar, não há descanso não. Não tem vida fácil não no Evangelho. Seguir o Evangelho, seguir as verdades bíblicas, estar no reino é ter essa disposição. E é direto, Jesus é direto. Quem está falando aqui não é o próprio Lucas, o próprio evangelista não inventou essa passagem. Não é o pastor que está tentando trazer para vocês uma palavra dura, não, é o próprio Evangelho, a vida de Jesus. Ele falou, olha, você precisa entender que o Filho do Homem não tem aonde descansar. Ele diz, olha, não adianta você ter um compromisso superficial. E isso, amados, essas verdades preciosas do Evangelho são importantes por quê? Porque as pessoas querem ver um compromisso firmado em cada um de nós. O Evangelho nos prepara para a vida. E aí a facilidade, né? Com certeza muitos querem facilidade. Ele achou que teria facilidade. E aqui Jesus deixa claro que qualquer que quer seguir, né, para obter ganhos, vai ficar desapontado. Jesus vai dizer, observa os pássaros, lá em Mateus 6, vai dizer, observa, né, as plantas, as flores, e vocês vão ver. Mas se vocês priorizarem o reino de Deus, se vocês andarem nesse caminho, continuarem a me seguir, o custo é esse, né? Vocês receberão, Deus irá acrescentar. Então, não nós podemos seguir o Evangelho, ou dizer, eu vou estar na igreja, eu quero buscar a Deus, né? Para obter ganhos terrenos. Nós temos as bênçãos aqui, mas a nossa mente deve ser sempre na eternidade. Jesus falou que nós devemos juntar tesouros aonde? No céu, aonde a traça nem a ferrugem corrói. Muitas pessoas têm bênçãos materiais nessa terra. Tem. Deus tem nos abençoado. Como esse prédio da igreja, né? É algo que é uma bênção de Deus, a construção, a todos esses aparatos aqui na igreja que nós temos, né? É bênção de Deus, mas primeiramente o reino. Primeiramente, buscando a seguir a Jesus, compromisso firmado, não compromisso superficial. Compromisso superficial com Cristo, nós não vamos conseguir chegar ao ponto ou objetivo. Jesus é claro. E aí, versículo 59, e disse a outro, e aí Jesus vai convidar. Aqui agora Jesus está convidando, né? Vai convidar. Então, ele vai dizer, olha, segue. Jesus tem
convocado cada um de nós para ser discípulo. Não para um seminário, não para ter conhecimentos ou ter muita informação, não. Seguir a Ele. Seguir o modelo, né? Seguir o seu exemplo, seguir a sua direção, seguir a sua palavra, seguir o seu comando. Ele diz, segue. Mas no 59, essa pessoa, ele respondeu, permita que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Então ele tinha uma preocupação, né? Ele queria fazer algo primeiro. Amados, para ser discípulo de Jesus, né, nós precisamos entender que é voluntário. Esse voluntariado, esse desejo firmado, né? Nós sabemos que esse mundo não nos proporciona segurança, mas com Cristo nós temos a segurança. O que ele está dizendo é treinar, porque muitas vezes nós não queremos ouvir não queremos ouvir uma palavra dura. Muitas vezes temos dificuldade de dizer não para as pessoas. E Jesus, com seus discípulos, com seu povo, com aqueles que ele ama, ele diz para nós palavras verdadeiras. Assim como os pais devem dizer aos filhos, assim como os pais, né, orientam os filhos e dizem realmente como é. Isso é importante para a vida. Jesus falando, dizendo, voluntariamente, esse voluntariado de deixar, né? Vocês precisam focar no reino. E as demais coisas, Deus vai arranjando, Ele vai trazendo as nossas vidas. Nós precisamos ter compromisso, não compromisso superficial. Se nós somos cristãos, se queremos, dizemos que temos fé, que acreditamos que Deus está cuidando de nós, cada dia. Os agradecimentos dessa noite. Deus cuida de nós, cada detalhe. Isso na prática. Esse compromisso. Diante das adversidades, não temos esse entusiasmo, né, passageiro. E quando vêm as pressões, logo a gente sente as pressões momentâneas. É uma pressão momentânea essa. Pastor, mas o senhor está no meu lugar. Exatamente. Nem você está no meu, nem eu estou no seu, nem você está no outro. Então nós temos situações, né, diversas. E a palavra diz que não vem, né, provações, ou não vem o aperto, a situação difícil, ao qual nós não podemos suportar. Sempre nos dá um escape. Nós precisamos afirmar, ter um compromisso firme nele. É essa renúncia que Jesus está dizendo nesse texto. Em paralelo, né, se nós formos ler, em Mateus também 18 tem essa passagem. Lucas, ele traz para nós esses detalhes, né, de Jesus dizer dos animais. Observe os animais, né, que possuem o seu abrigo, mas o Filho do homem, o Filho de Deus, ele não tem asa. Qual nação Jesus pertence? Qual reino ele pertence? Ele pertence ao reino dos céus. Quem deseja seguir a Jesus, esse caminho do Senhor, né? Ele precisa abrir mão de muitas coisas. Não é a sorte, precisa abrir mão. É bem planejado. Jesus vai ser assim e assim, né? Ele já nos dá esse mapa e põe nas nossas mãos. Ele já nos mostra o caminho. E muitas pessoas não querem. Porque exige renunciar. Renunciar ao eu. Renunciar a coisas. Renunciar aos nossos desejos. O texto é isso. Esse é o custo de ser discípulo do Senhor Jesus. Dizer, muitos irão perseguir vocês, muitos morrerão por causa do meu nome, muitos serão rejeitados. E o Evangelho, assim, são verdades preciosas que nós devemos saber, que devemos buscar. A palavra do Senhor nos diz, seus pecados. São essas palavras, né, a todo cristão, a todo povo que querem andar com o Senhor Jesus, palavras preciosas, né? Então, Jesus vai dizer, né, segue, né? E aí ele planejava, né, com certeza ele buscou ali primeiramente o seu plano, quando diz o texto que permita primeiro, né, que eu vá sepultar o meu pai. E aí Jesus vai dizer, olha, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino dos céus. O que é mais importante na nossa vida? Ele não está falando para você abandonar o pai, você abandonar a família, não é isso. Porque existe muitas coisas que têm ocupado o primeiro lugar do reino de Deus, de Cristo na nossa vida. E seu pai nem morreu ainda, não tem outros lá que possam fazer o funeral, está lá para sepultar. Ele já estava tentando planejar essa ideia dos seus negócios, né? Deixa eu primeiro ver meus negócios, e depois eu vou ver os meus segue. E quando ele chama, muitas vezes ele diz, a gente, eu preciso fazer alguma coisa. Assim é no reino, trabalho na igreja, assim é quando a gente precisa fazer o bem às pessoas. Aquilo está na nossa frente, mas temos outras prioridades, temos outros planos. Então ele ofereceu os seus serviços.
Ao receber esse chamado especial de Jesus, ele planejava obedecer o chamado, mas queria fazer uma outra coisa primeiro. O que nós temos feito primeiro no lugar de Jesus? O que temos feito primeiro em detrimento, em comparação às coisas que temos que fazer para Deus e para o reino? A gente diz que Deus é em primeiro lugar, que o reino é em primeiro lugar, não é isso? Só que existem muitas coisas que nós estamos colocando no lugar do reino de Deus, no lugar de Jesus, em seguir Jesus. Tem muitas coisas que já ocuparam o lugar, né? Deixa os mortos, né? Deixa aqueles que não têm compromisso com a vida espiritual e foque no reino dos céus. Jesus disse para esse jovem que esse chamado, quando diz segue, né? É importante, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então logo falou assim, eu vou falar com ele do meu pai. Que ele vai ficar, né? Sensibilizado para dizer, eu sou o pai. Mas ele tenta sensibilizar Jesus. Jesus nos chama com um compromisso firme a fazer algo para ele, a trabalhar para ele, a entender como é o rei. Muitas vezes nós colocamos outras coisas, né? Então, ele, quando ele nos chama, né? Quando ele diz vem, percorre, ele diz, olha, vocês estão percorrendo o caminho mais elevado. Qual o caminho mais elevado nessa terra? Qual é a proposta mais elevada, mais abençoada que o homem pode conhecer o que nós conhecemos nesse tempo? Senão o reino dos céus. Ele diz, olha, existe algo precioso para a sua vida, existe algo mais elevado, mais importante. Existem os cuidados mais importantes e elevados, que é o reino celestial. Mas nós trocamos o reino de Deus por outras coisas. Nós temos os nossos planos, colocamos Jesus em primeiro lugar. Nós temos ouvido sempre, segue-me. Ele diz para mim e para você nessa noite, ele diz para a igreja, ele diz para aqueles que nos acompanham, para os irmãos que estão aqui nessa noite, ele diz, segue-me. Mas ele disse, Senhor, primeiro eu preciso fazer outras coisas. Eu preciso fazer isso e isso. Sempre colocamos o reino de Jesus em segundo plano. Jesus respondeu, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é importante para nós. Essas verdades, né? Elas vêm de encontro, nós aceitamos essas verdades. E se você discorda com Jesus, você vai conversar com ele. Já começa a conversar com ele, né? Ou você adentra o texto e que você possa entender o que ele está dizendo. O reino de Deus, toda pessoa que vai aderir ao cristianismo deve entender que é uma ruptura. Existe uma ruptura total, completa com o passado. O reino é totalmente diferente. Então, nós precisamos aprender a priorizar o reino. Nós precisamos aprender, né, a entender essas verdades para a nossa vida. Isso nos capacita, isso nos ajuda na dimensão da vida. E a família vai sendo abençoada, vai vendo que há um compromisso, né, no reino. E ele vai nos abençoando, voltar integralmente para Deus. De forma integral para Deus, agarrando a fé e a redenção de Cristo. A gente diz, eu estou agarradinho com Deus, né? Estou agarradinho com Jesus. Em todas as áreas, disse no 61, e o outro, Lucas vai destacar, né? Mateus 8, vai destacar, mas Lucas vai dar mais uma ênfase. Mas é o terceiro. Outro disse, Senhor, eu te seguirei. Aí ele vai dizer lá novamente, mas deixa eu primeiro despedir-me da minha família. E Jesus, porém, respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é digno ou é apto para o reino de Deus. Essa imagem que Jesus traz para nós, né, do arado, de cuidar da terra, de fazer aquela linha, né, para plantar, plantio, o sulco, né, aquela vala, onde o animal puxava um instrumento, a charrua, e aí fazia aquele lugar onde jogar semente. Ele não poderia olhar para trás, senão ele ficar torto. Você tem aquele que põe a mão no arado, né? Aquele que põe a mão nesse instrumento, se olhar para trás, vai sair do caminho da rota. Vai ficar torto. Se você já observar para as plantações, né, de milho, de café, algumas plantações, tudo certinho, né? Hoje tem a tecnologia, o computador faz dimensão, né? Tem os equipamentos, mas antigamente eles também conseguiam fazer. Tudo certinho, né?
em círculo, em linha reta. É isso que Jesus está dizendo. O terceiro homem aproxima e vai dizer esse desejo de seguir Jesus. Mas como no segundo também tinha alguma coisa que queria fazer primeiro. Esse sentido, né? Muitas vezes a nossa relutância. E aí a gente pode ver muitas pessoas têm uma infeliz, né, disposição de colocar algumas coisas em uma posição superior do reino dos céus, chamado Jesus. E essa imagem que ele vai dizer, né, não olhar para trás. Não podemos, né, olhar para trás, não devemos priorizar outras coisas. Então, se nós demos um passo de fé, se você deu um passo de fé, se você tem uma fé exercida no Todo-Poderoso, continue. Se você busca a Deus de todo o coração, continue. Se você tem vivido a vida cristã, se você tem buscado a Ele, continue mesmo diante de dificuldades. Não olhe ao passado, as coisas que estão lá atrás. O Evangelho, o Reino, é para frente. É o avançar, né? É continuar. Então, nós temos exemplo da Bíblia, né? Pessoas que olharam para trás. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa ideia de olhar para trás. Né? Nós precisamos destruir aquelas cidades. Há muitas abominações, pecado desenfreado. Não olhe para trás, para frente. Esqueça o passado, uma vida de amargura, uma vida de decepção, uma vida de pecado, uma vida de desobediência. O reino é para frente, olhe para frente. As informações de ontem já não são as mesmas de hoje e assim por diante. Olhar para frente, nós, ontem éramos uma pessoa, hoje outra, melhoramos. Hoje nós temos mais informações, vocês estão ouvindo mais informações, leram mais informações, tiveram acesso a mais informações, são diferentes de ontem, alguma coisa cresceu na sua vida, na saúde, e assim por diante. A gente não pode voltar atrás, para frente. Jesus está dizendo essa imagem da pessoa que lança a mão no arado, né, no reino, em confiar em Cristo Jesus, viver a vida cristã. É essa a verdade que ele está dizendo. Nós vamos encontrar ao longo do texto, né, sagrado, muitos exemplos. Eles precisavam, né, passar a servir com fé. Jesus está nos ensinando sobre isso aqui, né? Com fé e sem olhar para trás. Então, o que Jesus deseja dos seus seguidores? Sempre para frente, conhecendo as verdades preciosas do reino de Deus. Essas verdades que muitas vezes confrontam com a nossa vida, nós não queremos muitas vezes ouvir, muitas vezes não queremos aplicar, colocar em prática. Não é rejeitar a família, não é dizer, olha, a Bíblia, né, diz em Lucas que eu preciso esquecer todo mundo, largar todo mundo. Não é isso. Prioridade. Renunciar a nós mesmos, nossos desejos, nossos planos. Lucas está trazendo essa reflexão, né? Dizendo algumas pessoas disseram, eu ouvi, né, com meus olhos, que iam seguir o mestre. Mas quando o mestre confrontou eles, logo eles deram jeito, dão uma saída. Foi um compromisso, né, superficial. Outro disse, eu vou seguir o Senhor. Jesus mostrou para ele que esta vida de reino, e na palavra nós encontramos essas verdades que confrontam com a nossa vida. Não é um reino de ganhar, de obter coisas, é um reino que teremos, né, as pedras à nossa frente, as barreiras, as dificuldades, mas nós seremos vencedores. Outro se dispôs a seguir ao Senhor, mas queria primeiramente resolver as suas situações, os seus negócios em primeiro plano. O seu coração estava nas coisas. Jesus falou assim, não é assim o reino. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, algumas versões vai dizer não presta. A linguagem de hoje aqui diz não tem aptidão. Nós temos a oportunidade de ajudar as pessoas, a oportunidade de falar do Evangelho, a oportunidade de fazer o bem. A gente diz, opa, espera, eu preciso resolver meus negócios primeiro. A gente pode perder a oportunidade, aquela pessoa pode ser acometida por alguma situação e depois nós ficamos com aquele remorso. Era para fazer, não fiz. Por que eu não fiz? Quantas vezes o Espírito Santo ministra ao nosso coração, faça isso. E a gente reluta, preciso fazer meus planos, eu preciso realizar algo comigo. Amados, nós aprendemos aqui, através dessa palavra, que é preciso uma dedicação total.
Muitas vezes nós queremos só parcial, tempo parcial. O trabalho, parcial, meio período. Um tempo parcial, para cuidar da criança, um tempo parcial para ensinar. No reino, não. Nós não podemos brincar de tempo parcial no reino. Mas como assim, pastor? Nós temos a nossa vida, porque o nosso dia a dia, nós precisamos engajar na totalidade. Não é isso que aqueles que estão no enfrentamento para a Covid, principalmente, os profissionais da saúde, dando o seu tempo total para salvar vidas, força e tudo, sem o reino, uma total dedicação, não um compromisso, sem entusiasmo, um entusiasmo que depois vem as pressões e logo ele cede. Nós precisamos viver a totalidade do nosso dia a dia, mesmo diante das nossos afazeres, mas sempre colocando Cristo em primeiro lugar. Seus seguidores precisam aceitar Jesus. Está dizendo, olha, vocês precisam aceitar a cruz, vão aceitar também a coroa, o julgamento e misericórdia. O reino é dessa forma. São palavras de Jesus Cristo, são palavras verdadeiras que vivem ao nosso coração. Precisamos avaliar o custo de estar dispostos a servir a Ele. Se você está disposto a servir a Cristo, com certeza você terá sobre a sua vida misericórdia, coroa da vida, você terá galardão, você terá bênçãos, Ele estará com você a todo instante. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. É preciso também avaliar a nossa disposição, não abandonarmos o Mestre, como muitos abandonaram. Na hora da sua crucificação, Ele ficou sozinho. E esse é o reino de Deus. Nós precisamos abandonar tudo para ter uma verdadeira segurança. É aquela ideia que Jesus falou assim: é preciso morrer para ter vida. É preciso desprender do eu, desprender das coisas para que a gente possa provar mais de Cristo. Nesse tempo nós precisamos desprender de muitas coisas. Temos aprendido tempo, a partir do isolamento, de saber economizar, de saber também ser solidário, de avaliarmos a nossa vida, aquilo que é importante, aquilo que tem valor na nossa vida, de avaliarmos que somos frágeis, somos pecadores e precisamos priorizar o reino. Esse reino de paz, o que as pessoas agora mais estão precisando nesse tempo? É isso? Teve um tempo que as pessoas estavam precisando de um litro de gasolina na greve dos caminhoneiros. Você tem um litro de gasolina para emprestar? Não queria mais nada, só um litro, um meio litro de gasolina. Nesse tempo que as pessoas estão precisando, muitas pessoas estão precisando desse evangelho, dessa verdade, de paz, de companheirismo. Muitas pessoas queriam estar aqui, cultuando, não tem condições. Muitas pessoas queriam ter a sua saúde, a minha saúde. Muitas pessoas queriam realmente viver essa vida, e nós precisamos valorizar o reino. É esse reino que traz paz, que traz alegria e que nos ensina a dimensão do que é valioso. O que é valioso hoje para a humanidade? Porque o dinheiro, os poderes, as armas não estão sendo a solução para esse tempo de pandemia. É nesse tempo que nós precisamos agarrar nesse evangelho, precisamos continuar, seguir a Ele. Ele nos chama, segue, e que o Senhor, estou aqui seguindo o Senhor. O Senhor está em primeiro lugar. E eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família, eu sei que o Senhor vai proporcionar momentos alegres, eu sei que não terei ganho, não terei salário, as dificuldades irão surgir, mas eu quero andar com você, porque Jesus é um exemplo para ser seguido. Por isso que ele treinou os discípulos, e eles venceram. Por isso que o Evangelho chegou até nós, por isso que o Evangelho atravessou os oceanos, por isso que o Evangelho chegou nessa região, por isso que o Evangelho chegou em cada canto desse mundo. Esse Evangelho dos corajosos, aqueles realmente que estão pautados na proposta de Cristo Jesus, e nada pode nos distrair desse serviço. Então, quando você põe a mão no arado, você propõe servir esse Deus, servir a Cristo, entregar a vida para Ele, não olhe para trás, disposição de serviço, nada pode nos distrair. Muitas vezes estamos distraídos, não é isso? Não conseguimos concentrar. Nada deve distrair a sua vida. Você precisa ouvir: segue-me, agora você precisa focar em Cristo. Nada pode nos distrair. Muitas pessoas estão distraídas. Muitas pessoas estão andando na rua, não sabem para onde vai. Não é isso?
Quando você entra no carro, já aconteceu isso comigo, já aconteceu com as pessoas. Você entra no carro, você pega a reta, né? No metro de Viana, você diz: onde estou vendo? Ó, eu tinha que ir para Santa Cruz. Você sai com a bicicleta e diz: para onde eu estou indo? Você voltar a parar. Não era nem para mim sair, então você pega essa bicicleta. Muitas coisas nos distraem. Os nossos filhos agora assistindo as aulas, né, online. Ele precisa focar, senão distrai qualquer coisa. Muitas informações, muitos bips que nós ouvimos no nosso celular. Não podemos distrair no serviço desse Cristo Todo-Poderoso. Precisamos prestar atenção no reino, precisamos focar no seu chamado, precisamos estar dispostos, né, a deixar tudo para viver o reino. E aqui nós encontramos essas verdades preciosas, né? O Senhor, Ele nos ajuda a colocar esses elementos essenciais da nossa vida, né? Está à disposição dEle. Estarmos à disposição, porque Ele não tem nos dado um espírito de covardia, a palavra vai dizer, mas de coragem, de amor, de moderação. Não é verdade? Ele tem nos dado o ser corajoso, o ser forte. Não tenham medo. Busca cada dia viver, né? Somos uma igreja, nós somos, né, pessoas realmente que vivem essa dimensão do reino, mesmo diante de abrir mão de tudo, de renunciar. Mas nós temos alegria. Essa alegria que nos fortalece, o Evangelho que completa a nossa vida. E muitas pessoas não têm compreendido isso. Nós precisamos renunciar aqui os nossos desejos, né? Renunciar a tantas coisas que nos prendem. Muitas pessoas estão presas nas coisas. E aqui nós encontramos essa verdade. Segue-me. Você está disposto a seguir Jesus? Você está disposto a realmente a largar tudo aquilo que prende você e dar uma resposta para Ele? Você que deu um passo de fé, continue focado em Cristo. Não largue esse arado, né? Não tire a mão daquilo que você começou a fazer. Não olhe para trás. Ele quer usar você com a sua capacitação, com a sua maneira de ser. No lugar onde você está, você diz: olha, não vou largar esse arado. Não vou largar. Continue essa caminhada. Não sirva ao Senhor, não busca Ele parcialmente. Um tempo parcial, não. Na totalidade. E um compromisso firmado. Um compromisso firmado. Não seja essas pessoas que tenham entusiasmo como aquele discípulo, né? Aquele homem que Lucas nos destaca, né? Que diz aqui: eu te seguirei aonde quer que você fosse. Jesus conhecia o coração daquele homem. Será que está disposto mesmo a ir aonde eu estou indo? E se nós observarmos, né, o caminho que Jesus andou e o que ele enfrentou, ele falou, né, no entusiasmo, na sua empolgação. E aí Jesus falou assim: olha, Jesus conhecia aquele homem, com certeza ele tinha interesses, uma pessoa egoísta, possivelmente ele tinha algumas características. E Jesus vai dizer: olha, o reino dos céus não é assim como você está pensando. O Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Você precisa saber o que você está querendo. Você sabe o que você quer, a decisão que você tomou é uma decisão acertada. Amém? É uma decisão acertada. Continue firme com o Senhor Jesus. Continue firme vivendo o reino. Continue valorizando, priorizando Cristo Jesus. O Evangelho vale a pena. A igreja. A igreja. E os irmãos, as irmãs estão de parabéns. Cada culto, né, colocando o nome na lista. Vou cultuar a Deus. Cada encontro, vou estar com Deus. Diante das dificuldades, você que tem saúde, você que tem condições de estar aqui, venha, cultue ao Senhor, né, dentro das recomendações. Não perca o foco do Rei de Cristo. Não olhe para trás, para frente. Ajude pessoas que estão à sua volta. Não perca as oportunidades que Ele tem dado a cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a igreja aí em casa. Os irmãos que estão acompanhando, que irão acompanhar, com certeza
Deus, Ele vai derramar, Ele vai te abençoar. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa entender que é uma palavra de Deus, uma palavra de Cristo para a sua vida. Não é uma palavra de homem. Jesus nos ensinando que no reino nós encontramos as verdades que nós precisamos. E são verdades preciosas para nossas vidas. Amém? Nós vamos continuar, servindo a esse Deus, mesmo diante dessas dificuldades. Continue a seguir aí. Nós vamos orar. Se os irmãos têm um pedido de oração, estão em casa, pode escrever seu pedido de oração. A gente transmite ao Ministério de Oração. Vamos continuar orando, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil e as demais nações. Se você conhece alguém que está precisando das nossas orações, ore. Compartilhe com a irmã Rosângela, pessoas que testaram positivo para a Covid, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão necessitadas. Coloque a oração em nome de Jesus. Tá? E coloque a família diante do altar do Senhor. Sua família, a minha família. E antes de orar, lembrando a você que está na leitura bíblica, nós temos aqui nas nossas mãos aquele encartezinho que tem todos os livros da Bíblia. Você que está no plano de leitura anual, lê direitinho, vai terminar em dezembro, início de dezembro, 4 capítulos por dia. Tem aqui, irmãos, antes, ver se alguém quer esse para marcar. Terceira e quarta etapa. Primeira etapa e segunda etapa, os irmãos estão lendo, e aí nós vamos depois adentrar a terceira e a quarta etapa. Você vai marcando, lendo a palavra e colocando também em prática a palavra. Aí são os aniversariantes, lembrando aqui, os irmãos estão, nós estamos projetando aqui os avisos, os aniversariantes do mês de julho, recebam os nossos parabéns. Se faltar o nome de alguém na lista, irmãos, irmãs, procure ali o pessoal do multimídia para que a gente possa inserir o nome, o seu nome, o nome de alguém da sua família, ok? Parabéns a todos os aniversariantes do mês de julho. Lembrando a igreja, vamos seguir aquela mesma dinâmica para a ceia. Então, segundo domingo de julho, 12 de julho, nós estaremos celebrando a ceia pela manhã e à noite, Os irmãos que vêm pela manhã, dão oportunidade, e aí tem um outro grupo também que vem à noite, a gente celebra a esse Deus Todo-Poderoso, a Cristo, Celebrando a morte e a ressurreição, mas celebrando a vitória conquistada na cruz do Calvário. Você fez um compromisso, trazendo aí os alimentos, são as premissas, traga. Alguns irmãos têm dificuldades em ter buscado, na casa, e aí você que está nos assistindo, e os irmãos estão aqui, as irmãs, se coloca à disposição, ou envia alguém para trazer, se você tem condições de trazer lá o arroz, o feijão, o açúcar, a farinha, o macarrão, o óleo, esse compromisso, porque pessoas são próximas de nós que precisam de alimento. Se você conhece uma família que está precisando de alimento, nos procure, pode me procurar, pastor, a liderança da igreja, para que a gente possa conhecer a necessidade, conhecer essa família e ir abençoando com os alimentos, ok? Então traga o alimento para que a gente possa abençoar pessoas. Esses foram os nossos avisos, e eu gostaria de enfatizar sobre a escola bíblica dominical. Nós vamos começar a transmitir a escola bíblica dominical, tá? Essa mesma dinâmica. Os irmãos que podem vir à igreja, escreve o nome lá no grupo, na relação, e os irmãos que estão em casa irão acompanhar a escola bíblica, aplicarmos a lição. Os irmãos na revista, nós vamos dar continuidade, e assim nós vamos estudando, e aí qualquer mudança, qualquer alteração a gente vai informando aqui na igreja e também através do grupo e na live. Então, já tem a sua revista, com certeza você sabe onde está a sua revista? Procure sua revista, pegue sua revista junto com a sua Bíblia, e aí nós vamos também estudar a Palavra de Deus aos domingos pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Estudando a Palavra, crescendo em graça e em poder, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida? Vamos falar com Deus? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos colocar diante de Deus esses pedidos, as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse tempo de culto, muito obrigado pelo agir do Senhor, pela presença do Senhor no nosso meio. Rendemos-te graças, louvores,
porque o Senhor é o Deus presente, o Deus de misericórdia e bondade. Colocamos diante de Ti mais uma vez nossos lares, a família em destaque dessa semana. Colocamos diante do Senhor os aniversariantes do mês de julho. Apresentamos esse mês no Teu altar e pedimos ao Senhor, nos abençoe, Pai. Nós precisamos da Tua bênção. Nos cubra, Deus, com o Teu sangue, o Teu poder. Proteja o Teu povo, em nome de Jesus. Colocamos todas as atividades que aqui foram mencionadas, ó Pai, e que possamos seguir as recomendações, que possamos apoiar, que possamos, ó Deus, ajudar outras pessoas que estão próximas de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem tido paciência conosco, mas o Senhor também nos mostra esse caminho excelente a seguir. Derrama, Deus, o Teu favor sobre nós. Alivia, Deus, o peso do nosso coração. Nos ensine a caminhar, ó Deus, esse caminho maravilhoso, de paz, de graça, que é o caminho que Cristo Jesus abriu. Obrigado, Deus, pelo Teu povo reunido aqui nessa noite, e os demais irmãos espalhados sobre a face da terra. E nós queremos abençoar com o Teu amor, com a Tua graça e poder do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E os irmãos estão em casa, que Deus possa abençoar juntamente.